Vamos lá então, continuar o conteúdo de Matemática Aplicada 2, conteúdo de cálculo, e vamos começar pela primeira questão. Então a gente vai fazer aqui o início de derivada e retas tangentes. Agora a gente terminou sobre limites, mas os limites vão entrar aqui também. Tá? Então vamos começar por isso aqui, né? Deixa eu pegar aqui mudou um pouco aqui, deixa eu ver como é que faz. Agora me confundi. Como é que faz para tirar o print que eu fazia antes? Todas as ferramentas. Deixa eu dar uma pausa aqui e eu vou continuar. Bom, eu não estou encontrando a funcionalidade que eu usava as outras vezes, então eu vou ter que improvisar. Tá? Bom, aqui eu peço para vocês desenharem o gráfico de duas formas, né? Como é que eu seleciono isso aqui agora? Tá. Esboçar o gráfico das retas de duas formas. Então eu vou pegar uma reta aqui específica e vou esboçar. Vocês vão entender o que eu quero mostrar com isso, tá? Sei que é uma revisão de aplicada 1, mas de qualquer forma é uma habilidade importante para vocês saberem, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Eu tenho uma reta específica. Então vamos pegar a reta. Eu vou esboçar com bastante calma, vocês não precisam esboçar com tanta calma assim. Vou fazer aqui em verde o conteúdo, tá? Então, é a questão 1, né, que nós estamos tratando. Tem uma reta específica, ela vai ser colocada no formato AX mais B. Então, a gente já viu que o A é o coeficiente angular, e o B é o coeficiente linear. Então, vou pegar uma reta bem simples aqui, y igual a 3x menos 1. O que significa? Para este caso aqui, o A vale 3 e o B vale menos 1. Qual é a primeira forma, então, da gente esboçar esse gráfico com base nesses coeficientes? Porque a gente já viu isso aqui em aplicada 1, né? Primeira coisa é a gente identificar que o coeficiente linear, o B, é onde ela vai cruzar o eixo Y. Então, o eixo Y aqui está o eixo X. Então, ele vai no menos 1. Então, vamos marcar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando a gente esboça em termos desses coeficientes aqui, né? É isso que eu estou fazendo agora. Eu vou marcar onde é que está. Eu vou marcar com outra cor, né? Onde é que está o meu coeficiente linear? Está aqui. Então, esse daqui é o B igual a menos 1, onde ela cruza o eixo Y. E o A, por sua vez, ele vai dizer a inclinação, ou seja, quando eu vou um para o lado, eu vou ter que subir 3. 1, 2, 3. E aí eu vou ter esse triângulo aqui, né? Sobe 3. Se for negativo, vai descer baixo. Então, a reta que eu quero traçar vai ser determinada pelo segmento desse triângulo aqui. Ele vai continuar para cá. Ih, é horrível de desenhar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer em outro tamanho. Não sei se existe essa opção. Tem uma opção paga que fica melhor, né? Então, ele vai seguir para cá e vai seguir para cá passando por cima. Essa aqui vai ser a reta dos dois, tá? Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer, vou fazer com outra cor, é quando a gente vai tratar de onde a reta cruza. Existem muitas maneiras de desenhar gráficos, né? Isso aqui é tudo um esboço. Onde a reta cruza o eixo X e onde é que ela cruza o eixo Y. O eixo Y é no mesmo lugar de antes. Então eu vou colocar aqui menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 1 e 2, 1 e 2. Aqui eu fiz a dinâmica um pouquinho maior, né?
Então ela cruza no mesmo lugar. Esse aqui não difere, né? B igual a menos 1. Para encontrar onde é que ela cruza o eixo x, eu vou ter que encontrar a raiz da equação, ou seja, vou colocar 3x menos 1 igual a 0. Então, 3x vai dar 1, x vai dar 1 terço. 1 terço é 0,333 e assim por diante. Então, eu vou colocar no eixo x, aonde que está esse valor? Se aqui está 1, o 0,333 vai estar em 1 terço, vai estar aqui. Essa daqui vai ser a tal da raiz da equação. Eu junto essas duas e aí eu vou ter o gráfico da função marcada por esses dois pontos. Onde é que passa pelos dois pontos? Essa daqui e essa daqui tem que ser a mesma reta. São só duas maneiras diferentes de esboçar uma reta, tá? Na verdade é a mesma coisa. Só quis mencionar porque mais uma vez a gente vai trabalhar com retas e é interessante vocês terem uma noção. Porque derivada é basicamente o cálculo da reta tangente. Tá? Vamos voltar lá para o PDF. Segundo, encontrar a reta que passa por um certo ponto P, x0, y0 e possui grau de inclinação m. É o coeficiente angular do exercício acima. Pela fórmula facilitada y menos ym, m menos x menos x0. Deixa eu colocar essa fórmula lá facilitada. Se eu consigo colocar aqui mais bonitinho. Antes de... Vocês não estão vendo, mas eu vou colocar, tá? É y menos y0 igual a m x menos x0. Não é difícil de demonstrar isso aqui, mas é uma forma que vai se facilitar e a gente vai utilizar bastante no cálculo de derivadas, tá? Então, a gente quer marcar. Então, vamos escolher um ponto e um grau de inclinação. Mais uma vez, a gente vai fazer um esboço, tá? Então, vamos abrir lá. Tem que abrir para vocês poderem enxergar. Abrir a Jamboard. Liguei o ar, agora está ficando quente aqui. Estava frio, agora liguei. Então vamos lá pegar um caso específico. O caso específico que a gente vai pegar, um problema vai ser P igual, vamos lá, menos 1, menos 2, e o M vai ser 3. Ele vai ser 3. Bom, agora eu só pedi para fazer a reta, né? Não pedi para esboçar ela, né? Mas vocês já sabem esboçar essa reta, né? Vocês vão pegar o ponto menos 1, menos 2. Esse aqui é o ponto. E o grau de inclinação é 3, ou seja, cada vez que ela vai 1 para o lado, ela vai 3 para cima. Então, a reta esboçada vai ser essa daqui. Né? Essa daqui. Tá? Mas não é isso que eu estou pedindo para fazer, achar algebricamente. Né? Então, isso aqui vai ser o meu x0 do ponto, e esse aqui vai ser o meu y0 do ponto. Então, eu vou substituir na expressão, né? Y menos y0, que é menos 2, igual ao grau de inclinação vezes x menos x0. x0 é menos 1, vai dar menos 1. Opa, menos 1. Aí vamos trabalhar com essa expressão. Y mais 2 igual a 3 vezes x mais 1. Agora abro toda ela. Y mais 2 é igual a 3x mais 3, que multiplica chuveirinho. Né? E por fim, eu vou passar para o outro lado um menos 2, o y vai dar 3x mais 1. Tá? Essa daqui que vai ser a reta associada com... que tem essa característica. Tá? Vai ser importante para a gente fazer a equação da reta tangente. Tá? Por isso tem esses exercícios introdutórios aqui. Tá? Deixa eu dar uma pausa e já continuo. Bom, daí a gente tem alguns exercícios que são mais elaborados. É o que a gente viu de mais elaborado até agora no curso. Tá? Que é como calcular, usar o limite fundamental para calcular a derivada de uma função específica, sem usar regras de derivação. Então, eu começo com uma função linear, depois uma função quadrática, outra quadrática e uma função
sobre x. Então, eu vou fazer uma de cada caso. E aí eu peço outras coisas, né? Vamos pegar a primeira aqui. Peço para vocês calcularem a derivada. Depois calcular a derivada em 1 e menos 2. Depois calcular a reta tangente que passa pela curva simplificada nesses pontos marcados aqui. A gente vai fazer um de cada um. Vamos fazer um de cada um. Então vamos começar com uma... Essa aqui é o terceiro, né? Terceiro. Vamos começar escolhendo uma função qualquer. Então a função que eu vou escolher vai ser... Não quero que seja muito igual àquela ali. Vou fazer 1 menos 2x. 1 menos 2x. Bom, primeira coisa que eu quero calcular é a derivada. Ah, esqueci de colocar, né? Y igual, eu quis dizer f de x, né? A função f de x. O que é a derivada? Vai aparecer duas variáveis, né? Então, a derivada da função do ponto x é o limite incremental, né? Quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x. O meu f é meio estranho, tá? Sobre h. O que a gente está fazendo? A gente tem, sei lá, a função. Vamos dizer que a função fosse assim. A gente está pegando o valor da função do ponto x e no ponto x mais h. E aí a gente está calculando aqui f de x mais h e f de x. A gente está calculando esse grau de inclinação aqui. Então é essa variação aqui que a gente chama de Δx, ΔF, e essa variação aqui a gente chama de ΔX, que é x mais h menos x vai dar h. Então nessa parte de cima que eu estou calculando é o ΔF sobre o ΔX. Essa é a teoria do cálculo, né? É a variação do f na variação do x. E eu quero saber o que acontece quando os pontos vão se aproximando até eu descobrir o grau de inclinação da reta tangente no ponto x. Acho que eu vou indicar um vídeo para vocês assistirem, quem está fazendo exercício domiciliar, porque talvez não seja tão... precisa de uma explicação maior. Acho que eu consigo um vídeo bom que explique isso, tá? Mas vamos fazer a conta, então. Basicamente, o que a gente tem que fazer é uma conta simples, tá? Esse é o fundamento geométrico do que a gente está fazendo. Eu vou limitar, para não ficar repetindo limite de h, isso aqui eu vou colocar 3 pontinhos, tá? F de x mais h. Então, eu vou repetir aqui. 1 menos 2x mais h. É a função aplicada em x mais h. Vou colocar uma coisa aqui. Menos a função em x. 1 menos 2x. Dividido por h. Quando eu abro essa expressão, eu vou ter 1 menos 2x menos 2h. E o menos aqui vai virar menos 1 mais 2x. Então, o menos 2x vai cancelar com 2x, o 1 vai cancelar com menos... Sempre vai ter um monte de coisa que cancela. E vai resultar... eu escrevi errado aqui. Que é 2h, né? Vai resultar aqui, limite, menos 2h em cima e h embaixo. Vou cancelar esses dois e vai dar... Agora eu vou escrever limite, quando h tende a zero, de 2. O limite de uma função constante é simplesmente ela aplicada nela mesma. Ou seja, menos 2. Ou seja, a derivada da função é uma função constante igual a menos 2. Esse é o caso mais simples que tem, né? É uma função constante. É de se esperar, né? Porque se isso aqui é uma reta, o grau de inclinação dela, a gente sabe esboçar essa reta, né? A gente sabe esboçar a reta, porque o coeficiente linear é 1 e o coeficiente angular é menos 2. Então, ela vai ser essa reta aqui. Então, em todos os pontos, ela vai ter o mesmo grau de inclinação, é sempre menos 2. Né? A derivada de uma reta vai ser sempre uma função constante.
Aí vem os outros itens que pede para calcular. Por exemplo, quanto que é a derivada em 5? Ora, se a função é constante igual a menos 2, a derivada é igual a menos 2. Quanto que é a derivada em 0? Mesma coisa, vai dar menos 2. Se desse alguma expressão em x, que é o caso que a gente vai ver mais adiante, tem que fazer a conta. Agora vamos tentar calcular, fazer um outro trabalho aqui, a reta tangente. Então, a equação da reta tangente é bem parecida com essa mesma aqui, só que aplicada no ponto específico, né? Então, em vez de y menos y0 fica a função em f de x0, o grau de inclinação é a derivada e fica x0, ou seja, a fórmula fica assim, y menos f de x0 igual a derivada de f de x0 multiplicado por x menos x0. Essa é uma fórmula importante, clássica do cálculo, tá? Então eu quero achar a reta tangente em x0 igual a 5. O que eu tenho que fazer? Eu já calculei a derivada. A derivada em 5 é igual a menos 2. Agora eu vou calcular f de 5. F de 5 eu volto para a função original. 1 menos 2x. Então vai ser 1 menos 2 vezes 5. Vezes, né? Então vai dar menos 10, menos 9. 1 menos 10 dá menos 9. E aí eu vou substituir na expressão essa daqui. Y menos f de x0, o valor da função, menos 9, igual a derivada da função, menos 2, x multiplicado por x menos o valor que eu estou calculando, que é 5. Agora, eu não fiz o trabalho todo detalhado ali, mas você tem que terminar a conta, né? Y menos com menos dá mais 9, menos 2x vai dar menos 2x, e menos com menos vai dar mais 10. E aí isso aqui vai dar 10 menos 9 dá 1, ou seja, menos 2x mais 1. Repara que o que deu aqui, menos 2x mais 1, é exatamente o gráfico, é a função, porque a função tangente que passa por cada ponto vai ser sempre, porque eu dei uma reta, vai ser sempre a própria reta, a própria reta dada, não vai ter diferença. Então tá perfeito o meu cálculo aqui. Tá? Perfeito, eu vou fazer mais duas aqui, para exemplificar bem o que a gente está fazendo, mas a lógica é sempre a mesma, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, meu Deus. Eu não mudei aqui. Agora que eu me dei conta, eu não mudei. Tem que explicar de novo. Vamos lá, vamos explicar de novo. Paciência, paciência, Eduardo. Ah, o quanto será que eu não mudei? Quanto será que eu não mudei? Essa parte eu mudei, será? O ruim é que eu não tenho como saber o que eu fiz. Eu não consigo retornar e analisar. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Isso aqui era um exercício, né? Calcular a derivada. Isso era outro. Eu vou ter que falar tudo de novo, então. Vamos lá, vou explicar tudo de novo. Se eu tiver repetido, vocês pulam, tá? A função é 1 menos 2x. Deixa eu ver se está aparecendo agora o que eu estou fazendo aqui. A função é 1 menos 2x. Não adianta, grava tudo de novo. Limite incremental, limite de h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Esse é o limite incremental, porque a função varia. Eu pego um ponto x, um ponto do lado x mais h, calculo a função em f de x mais h e a função em f de x. Vai ter essa variação do f e a variação do x. Isso vai dar o grau de inclinação desse triângulo, né? Vai dar a tangente desse ângulo aqui. Na verdade, é a tangente desse ângulo aqui específico, né? Tangente desse ângulo aqui específico. É o cocateto oposto, esse aqui, sobre a hipotenusa. Tá?
com o sinal, né? Quando a gente calcula isso aqui, f de x mais h menos x, eu vou substituir a expressão. Então, isso aqui com x mais h, 1 menos 2 vezes x mais h, menos 1 menos 2x dividido por h. Então, eu vou ter que abrir essa expressão. Vai ficar 1 menos 2x menos 2h. Essa aqui eu vou abrir também, vai dar menos 1 mais 2x, porque muda o sinal. Cancela 1 menos 2x com menos 1 mais 2x, sobra menos 2h. Não repetiu o limite aqui, né, mas tem que repetir. Mas é para economia, não repito. Menos 2h sobre h cancela, vai dar menos 2. Limite de h tende a zero de uma função constante. Menos 2 dá menos 2. Então, derivada da menos 2 é uma função constante, porque em todos os pontos da reta ela tem o mesmo grau de inclinação. Próximo item. Calcular a derivada da função. Eu vou repetir a função aqui. Eu tinha repetido antes, né? Já que estou vendo de novo, eu vou repetir. F de x igual a 1 menos 2x. Então, a derivada que a gente achou é uma função constante, né? Deixa eu até colocar quanto que deu a derivada. Nem sempre vai ser uma função constante, mas deu menos 2. Então, a derivada aplicada em 5 ou aplicada em 0 vai dar menos 2 nos dois casos. Menos 2 nos dois casos. Beleza, esse é o grau de inclinação. Não muda porque é uma reta, né? Todo grau de inclinação é o mesmo. Agora vamos fazer só isso, calcular a reta tangente, a equação da reta tangente no ponto x0 igual a 5. Para isso, eu vou ter que utilizar aquela fórmula que eu já tinha falado, essa daqui, que é para o exercício 2, y menos y0 igual a m, x menos x0, só que no lugar do y0 é o f de x0, e no lugar do m é a derivada de x0, porque é o grau de inclinação. Isso que calcula a derivada. Tá? Então eu vou ter que calcular esses vários pontos. A derivada é no ponto x0 igual a 5. Então aqui vai ser 5, né? Vai ser 5. Eu tenho que calcular a função em x0. Então, a função em 5 vai ser a função original, 1 menos 2 vezes 5, que vai dar 1 menos 10, 9, 1 menos 10, que dá menos 9. E a derivada em 5 eu acabei de calcular, que é de menos 2. Então, eu tenho essas duas aqui. Essa daqui vai entrar aqui, e essa daqui vai entrar aqui. Então, vai ficar y menos 9 igual a menos 2 vezes x menos 5. Basta fazer a aritmética agora, né? 1 mais 2, menos 2x mais 10. Então vai ficar y igual a menos 2x mais 1. E isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 2x, né? A reta tangente em cada ponto tem a equação exatamente igual à reta original, porque é a função mais simples do mundo calcular retas tangentes. A reta tangente a uma reta é simplesmente a própria reta. Não tem diferença nenhuma, né? Então é um exercício muito simples nesse sentido, mas a gente já está usando toda uma teoria para conseguir fazer essa conta, tá? Que vai valer nos casos evidentemente mais complicados, né? Então vamos pegar um caso mais complicado aqui, é o próximo caso lá. Eu já sei a função, nem vou abrir o PDF, até para não me confundir que eu abro e esqueço, né? Só deixa eu lembrar da questão, o número da questão aqui é o 4. É o 4. Então eu vou pegar a função f igual a menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Lembrando do gráfico dela, é assim, né? Agora falar em reta tangente faz muito mais sentido. Tá? Essa aqui é a x e y. Y igual a menos x ao quadrado. Tá? Vamos lá, temos que calcular a derivada desse negócio aqui. Então a derivada no x é o limite incremental quando h tende a zero. Sempre a mesma fórmula, né? F de x mais h menos f de x sobre h. Então isso aqui vai dar, não vou escrever de novo o limite aqui, vai ser o quê? Em cima, menos x mais h ao quadrado, menos x ao quadrado, dividido por h. Não tem jeito, tem que aplicar o produto notável para abrir essa expressão aqui. Menos o quadrado do primeiro, é tudo com menos, né? Menos o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo. É tudo menos, porque tem um h menos da frente. Menos x ao quadrado.
Mais uma vez vai acontecer esse fenômeno que acontece quase todas as vezes, cancela isso aqui com isso. Então a gente vai ter menos 2xh menos h ao quadrado sobre h. Aqui a gente pode, é o limite, né? A gente pode dividir essas duas coisas, vai ficar o seguinte. Limite, menos 2x, o h cancela com h, e menos h ao quadrado por h, que dá menos h. Então, o limite, quando h tende a zero, de menos 2x menos h, isso aqui tende a zero, então vai ficar menos 2x. Para quem sabe a regra de derivação, já sabe que a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Então, tá, beleza. Achamos a derivada. Agora vamos calcular um valor aqui, um valor específico. Então, vamos reescrever o que eu já tenho ali. Qual que é a função? F de x igual a menos x ao quadrado. E agora a derivada é menos 2x. Isso que eu já tenho. Vamos escolher um ponto. De preto também. x0 igual a 2. Então aqui está o 2. Eu quero calcular agora essa reta tangente aqui. Quanto que é essa reta tangente? Eu vou calcular a equação dela, né? O que eu preciso para fazer isso? Qual é a fórmula que eu uso? Vou colocar a fórmula aqui. Y menos f de x0 menos a derivada em x0 vezes igual, né? X menos x0. Então eu tenho que calcular esses termos. Vamos calcular os termos. X0 já está dado. X0 é igual a 2, é o que eu estou querendo calcular. F de x0 é a função calculada em 2. Então é f de 2. Então vai ficar simplesmente menos 2 ao quadrado, que dá menos 4. Lembrando que não está entre parênteses, né? Não é menos 2 tudo elevado ao quadrado. Então dá menos 4. F' de x0 é f', a derivada, em 2. Vou usar essa daqui. Então vai ficar menos 2 vezes 2. Que também vai dar menos 4. Então a minha reta vai ser y menos f de x0 menos 4 igual derivada menos 4 x menos x0 que é 2 e tá aí. Então vamos fazer a conta agora. Y mais 4 igual a menos 4x mais 8. Então y é igual a menos 4x. 8 menos 4 vai dar 4. Então a gente já sabe que o grau dessa criatura, né, o desenho, né, ela passa pelo 4 e tem grau de inclinação menos 4. Então a cada um para o lado ela anda menos 4. Ou seja, ela já vai bater direto aqui embaixo. E vai prosseguir para cá. A gente pode fazer um teste. Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Abrindo o GeoGebra, né? GeoGebra. Então vamos fazer um teste para ver que essa nossa teoria está funcionando bem direitinho. Então o que eu tenho aqui? Deixa eu só abrir. A função é y igual a menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Eu quero saber o que vai acontecer no 4. Qual a reta tangente que eu achei? Y igual a menos 4x mais 4. Foi isso que eu achei? 4x mais 4. Deixa eu ver. Ou não era isso? Era no ponto 2, né? No ponto 2. Menos 4x mais 4. Então, se a gente separar, a gente vê, tá parecendo tangente, né? Se a gente juntar aqui, a gente vai perceber, ó, o 2 passa no menos 4. Então esse ponto aqui, que está parecendo que cruza, é justamente esse ponto aqui.
2 menos 4. Então, de fato, a gente está percebendo que se a gente pudesse colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui outra cor. Qual é a cor disso aqui? Deve ter essa opção. Não sei. Mas vocês estão vendo que, de fato, vamos ver se dá para fazer a interseção aqui, o ponto de interseção. Interseção desse objeto aqui com esse daqui. Aparece ali o ponto. 2 menos 4. Então, de fato, a gente achou a reta tangente precisa a parábola. Tá? Isso é tudo que faz a derivada. A derivada nos possibilita calcular retas tangentes a curvas. Por que se faz isso já é um outro questionamento. Mas é isso que a gente está conseguindo fazer e está dando certo. Tá bom? Deixa eu dar uma pausa, daqui a pouco eu continuo. Vamos continuar então para a última função. Então, a última função. Como é que é a última função? Então, vamos abrir aqui. Vou abrir. Então, eu vou pegar uma diferente, mais uma vez. A última aqui na minha lista é a 6. Então, vamos pegar uma parecida com a 6. Só para vocês terem um modelo, né? De cada um. Pego uma parecida com a 6. Falei 6, escrevi 7. Então, vou pegar a função f de x igual, deixa eu ver, 1 sobre x mais 1. Sobre x mais 1. Isso é parecido, né? Aí, vamos lá. Vou calcular a derivada disso aqui. Derivada disso vai ser limite h tende a 0, f de x mais h menos f de x sobre h. Aqui fica uma fração em cima de uma fração, né? Então vai ficar aqui em cima, vai ficar x mais h mais 1 menos 1 sobre x mais 1. Vai dar um pouquinho xarope isso aqui, tá? Dividido por h. Tem um limite aqui. Tem que somar essas duas frações. Então, somar as duas frações significa que o denominador comum é MMC. Como elas são bem diferentes, não tem o que fazer. O denominador vai ser o produto, o x mais h mais 1 sobre x mais 1. E aqui vai ficar, divide por aqui, divide isso por isso, vai sobrar x mais h mais 1. Não, divide isso por isso, vai sobrar x mais 1, vai ficar x mais 1. Menos, divide isso por isso, vai x mais h mais 1, vai sobrar x mais h mais 1. E tem 1 sobre h que vai permanecer aqui, 1 sobre h. Então aqui eu vou abrir, vai dar menos x menos h menos 1. Vai cancelar o x com menos x, o 1 com menos 1. Vai ficar menos h, ou seja, menos h sobre x, aqui é limite, tá? Limite. X mais h mais 1 sobre x mais 1. E agora eu tenho que fazer esse limite aqui. Limite a sobre h. Esqueci. H cancela com h. Agora dá para calcular o limite de cima e de embaixo, são funções contínuas. Então, limite h tende a 0. Dessa expressão assim, em cima vai permanecer menos 1. Embaixo, x mais h mais 1, h tende a 0, vai dar x mais 1. E aqui, x mais 1 vai permanecer x mais 1. Esqueci aqui eu já estou tirando fora o limite, né? Ou seja, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. A gente vai ver como fazer isso aqui de forma bem mais rápida depois. E aí, vamos lá. Pegar o que a gente tem. Deixa eu reescrever aqui. A função é 1 sobre x mais 1. E a derivada é menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, vamos pegar um ponto específico agora. Ponto específico x0 igual a 2. Então, f de 2 vai ser 1 sobre 2 mais 1, que é 1/3. Eu não vou aqui fazer a conta, tá? 1/3. E f' de 2 vai ser menos 1 sobre 3 ao quadrado.
vai dar menos 1 nono. Se a gente substituir na equação da tangente, né, 1 menos 1/3 vai dar a derivada menos 1 nono sobre x menos 2. Dá para abrir tudo isso aqui. Vamos abrir. Dessa vez vamos abrir, tá? Você que tem que trabalhar com fração. Menos 1/3 menos x sobre 9 mais 2 nonos. 2 nonos mais 1/3, isso aqui vai ficar y igual a menos x sobre 9 mais 2 nonos, né? Então é 2 nonos mais 1/3 vai dar mais 3. Então o resultado vai dar menos x sobre 9, está tudo certo, mais 5 nonos. Vamos ver se dá certo isso aqui. Vou fazer um outro GeoGebra aqui. GeoGebra. Posso usar o mesmo, não preciso fazer outro. Apago o que eu já tenho aqui. Então, apago. Tá, vamos lá. Então, como é que é a função? Esqueci qual que é a função agora. 1 dividido por x mais 1. Essa é a função. Essa é a função. Eu quero a derivada em 2, né? 2. Como que eu achei a função? Y igual a menos x dividido por 9 mais 5 dividido por 9. Isso que eu achei. E mais uma vez, se eu fizer a interseção de dois objetos, esse intersectado com esse, olha o que eu acho. Exatamente 2 para cá, e a gente percebe que eles estão estão tangenciando, né? Então eu consigo encontrar a reta tangente a uma curva por meio da derivada. É para isso que serve a derivada, não é nada de outro mundo. Tá? Então concluímos mais uma aula, mais uma semana. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês.